Hoje não é um dia comum. Hoje nos reunimos em oração por uma dor real, por vidas marcadas por uma tragédia que abalou uma cidade inteira. Itumbiara chora, famílias choram, o Brasil sente. Um lar foi destruído de dentro para fora. 2 crianças tiveram suas vidas interrompidas pelas mãos do próprio pai, que também partiu, deixando apenas uma carta e um rastro de dor sem medida. Meu nome é Eduardo Lemos, seu irmão em Cristo. Aqui caminhamos unidos em oração, transformados pela palavra e firmes na esperança. Se você está ferido, se você perdeu alguém, se você está tentando entender o que aconteceu, eu quero dizer com todo carinho, você não está orando sozinho. Há um Deus que vê cada lágrima. E neste momento, estamos unidos em um só propósito, diante do único que pode curar a dor mais profunda. Tragédias deixam perguntas que parecem não ter resposta. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que com a nossa cidade? Por que com a minha família? Quando a violência invade um momento que deveria ser de paz, quando a morte chega sem aviso, quando os sonhos são interrompidos, o coração fica sem chão. O que aconteceu em Itumbiara nos coloca diante de uma pergunta para as quais não temos respostas prontas. Como uma crise conjugal, com sentimento de abandono, pode chegar a um limite tão impensado? Como a dor de um adulto se transforma na morte de 2 anjos? Talvez você esteja sentindo medo, talvez esteja sentindo revolta, talvez esteja tentando ser forte, mas por dentro está quebrado. A sua tragédia talvez não tenha sido notícia nacional, mas ela é real para você. A perda de um filho, a separação abrupta, a notícia de uma doença grave. Deus conhece cada sentimento. Ele não rejeita a sua dor. Em momentos assim, quando o chão some e a mente se recusa a aceitar o que os olhos veem, a Bíblia não nos oferece respostas fáceis, mas nos aponta para um Deus que não nos abandona na dor. Vamos abrir nossos corações para a palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 34 e versículo 18, escute como se fosse um abraço do céu. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A Bíblia não diz que Deus está distante na tragédia. Ela diz que Ele está perto. Quando o coração está quebrado, Deus se aproxima. Quando o espírito está esmagado, Ele oferece salvação, amparo, consolo. O choro não é falta de fé. O choro é humano. E o Deus que se fez homem em Jesus chorou pela morte de Lázaro. Chorou sobre Jerusalém. Ele entende a sua lágrima. Outro texto importante está em Romanos, capítulo 12, verso 15. Chorai com os que choram. Esse é o espírito cristão. Hoje nós choramos com Itumbiara. Hoje nós intercedemos pelas famílias enlutadas. Não buscamos apenas explicações humanas, buscamos o consolo divino. A promessa é que o consolo virá. Não a ausência da dor, mas a presença de Deus na dor. Mais uma vez, coloque-se na presença daquele que sonda os corações e conhece cada lágrima que você já derramou. Deus, entrega o peso que está no meu peito. Se você perdeu alguém, fale o nome dessa pessoa no seu coração. Se você está com medo, entregue esse medo.
Se você está em Itumbiara, ore pela cidade. Coloque o nome dessa cidade, dessa família ou da própria situação diante do Pai. Diga no seu coração: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Repita comigo assim: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Oremos. Pai eterno, de amor e de toda consolação, nós colocamos diante de Ti as famílias que perderam entes queridos em Itumbiara. Neste momento, Senhor, nós elevamos a Ti aquela família. Pai, acolhe em Teus braços de misericórdia as almas dessas duas crianças que partiram de forma tão violenta. Recebe em Tua paz, onde não há mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Senhor, derrama o Teu consolo sobrenatural sobre a mãe, sobre os avós, sobre os familiares e amigos que ficam. Abraça cada mãe, cada pai, cada filho, cada amigo. Sustenta aqueles que acordaram com um vazio impossível de explicar. Oramos por Itumbiara, que a cidade encontre paz, que o medo não domine os corações, que haja união, solidariedade e apoio mútuo. Levanta, Senhor, pastores, líderes, irmãos, para serem Teus braços e Tua voz de esperança em meio a esse vale de ossos secos. Que a igreja em Itumbiara seja um farol de luz e acolhimento nessa hora escura. Pai, a tragédia de Itumbiara nos mostra como a dor não elaborada, a mágoa não tratada, o orgulho não quebrado podem levar a decisões irreversíveis. Por isso, Senhor, nós clamamos por cada família que está ouvindo esta oração e que vive o inferno particular dentro do próprio lar. Senhor, põe um freio na boca de quem está prestes a destruir com palavras. Coloca um escudo na mente de quem está contemplando pensamentos de vingança ou desespero. Toca o coração endurecido. Abranda a alma amargurada. Pai, envia anjos para proteger cada lar onde o inimigo está tentando entrar para matar, roubar e destruir. Nós declaramos que a Tua casa é lugar de vida, de perdão, de recomeço. Segura firme, Pai, os que estão à beira do abismo. Deus de toda esperança, Tu conheces as marcas que a violência e a tragédia deixam na alma. Muitos estão traumatizados, cenas difíceis, sons que não saem da mente, medo de sair de casa. Cura, Senhor. Cura as feridas emocionais de quem já passou por situações traumáticas. Cura as memórias que voltam como pesadelos. Cura, Senhor. Cura o medo que paralisa. Nós pedimos cura emocional. A Tua palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essa promessa se torne realidade no coração de cada pessoa atingida. Ó Pai, restaura a confiança perdida. Devolve a capacidade de amar, de se abrir, de acreditar no ser humano. Onde o coração virou pedra, dá um coração de carne. Senhor, quando a morte parece vencer, nós lembramos da promessa da ressurreição. A Tua palavra diz em João capítulo 11, verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós nos apegamos a essa esperança. A morte não é o fim. Cristo venceu o túmulo. E é exatamente por isso, amado, que eu preciso te fazer um convite.
Deus não quer apenas curar suas feridas. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer caminhar com você, não só neste vale, mas por toda a sua vida. A maior cura que você pode receber hoje não é a ausência da dor, é a presença de Cristo na sua história. Ele morreu naquela cruz para carregar sobre si não apenas os seus pecados, mas também as suas dores. E no terceiro dia, ele ressuscitou para te garantir que o sofrimento não tem a palavra final. Se você nunca decidiu seguir a Jesus de verdade, ou se já se afastou dele e quer voltar, este é o momento. Não precisa de palavras bonitas. Pode ser simplesmente: Jesus, eu quero te seguir. Entra na minha vida e não sai mais. Faça essa oração em pensamento agora. Pai, nós clamamos por aqueles que estão sofrendo calados, por aqueles que olham para a própria vida e não veem saída, por aqueles que estão com planos terríveis no coração e não pediram ajuda. Senhor, nós te pedimos, envia pessoas certas para cruzar o caminho deles. Usa um vizinho, um amigo, um pastor, sei lá, Senhor, um parente. Quebra o orgulho que insiste e impede de estender a mão. Dá a eles a coragem de procurar ajuda. E que mesmo sem palavras, eles sintam o teu Espírito os puxando para a vida, para a luz. Nós colocamos cada coração em desespero nas tuas mãos, Senhor. Porque só o Senhor pode operar um milagre onde tudo parece perdido. Não se apoie nos seus sentimentos agora, porque eles são como ondas brávias. Apoie-se na rocha que é a palavra de Deus. Escute o que ele declara sobre você e sobre aqueles que sofrem nesse momento. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, diz no Salmo 46:1. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que linda declaração está no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nossa fé não está nas circunstâncias, está em Cristo, irmãos. Agarre-se a essas promessas. Elas são a âncora da sua alma em meio às tempestades. Agora, queridos irmãos, por alguns instantes, vamos ficar em silêncio diante de Deus. Não é um silêncio vazio, é um silêncio de confiança e de entrega. Ore pelas famílias de Itumbiara. Ore pelos que estão em choque. Se você fez a decisão de seguir Jesus, confirme isso mais uma vez no seu coração. Peça o consolo que só Ele pode dar, ou simplesmente descanse nele, como uma criança no colo do Pai. Fiquemos em silêncio. Querido irmão, querida irmã, você pode já abrir seus olhos. Saiba de uma coisa: o Deus que ouviu o seu silêncio, ouviu o clamor de Itumbiara e ouviu o seu coração. O céu não está de fora.
Cada lágrima foi recolhida. Cada suspiro foi interpretado pelo Espírito Santo. Talvez a dor continue por um tempo. O luto é um processo, mas o Senhor caminha conosco. Ele enxuga lágrimas, Ele sustenta os fracos, Ele restaura corações quebrados. A tragédia não tem o poder de anular a esperança. A dor não tem a palavra final. A palavra final é de Deus. E a palavra dele para você hoje é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tente, irmão, entender tudo agora. Não force respostas. Apenas confie que o Consolador está com você. Aos poucos, a luz vai voltar a brilhar e a sua parte é permanecer nele, dia após dia, confiando que a restauração é possível. Irmãos, se essa oração tocou seu coração, se você quer se unir em corrente de oração por Itumbiara e por todas as famílias enlutadas, ou se você tomou a decisão de seguir Jesus hoje, escreve aqui nos comentários: Senhor, consola essa cidade. Ou simplesmente escreva assim: eu decidi seguir Jesus. Isso é uma forma simples de dizer, meu irmão, eu também estou orando, eu também me importo, eu também entreguei minha vida a Cristo. Compartilhe também, meu irmão, esta oração com alguém que você conhece que está passando por um momento difícil. Pode ser uma mensagem, pode ser que essa mensagem seja o abraço que aquela pessoa precisa para não desistir. Se você chegou até aqui e quer continuar unido em oração, inscreva-se no canal. Aqui é um ministério sério, aqui é um lugar de intercessão, aqui ninguém ora sozinho. Que Deus abençoe Itumbiara, que Deus conforte cada família, que a esperança da volta de Jesus sustente nossos corações e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes. Em nome de Jesus. Amém.